CEO milionário flagra catadora mexendo em seu jardim. O que ele faz depois choca a todos. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Camila segurava a moldura com cuidado. Os dedos sujos de fuligem não combinavam com o sorriso sereno da mulher na foto. Era sua mãe. Olhos doces, rosto redondo, cabelos presos com simplicidade. A imagem, já desbotada, parecia mais lembrança do que retrato. Sei que a senhora ia me dar um puxão de orelha se me visse assim, toda acabada e ainda sem diploma, murmurou com um sorriso cansado. Estava sentada na beira da cama, num quarto pequeno que mal comportava a cama, um fogão de uma boca e o varal improvisado acima da cabeça. Um cômodo só, mas era tudo o que tinha, e ainda assim havia flores na janela. Gerânios vermelhos, vibrantes, que ela mesma plantara em garrafas de refrigerante cortadas. Mas eu tô tentando, mãe, juro que tô. O curso ainda parece longe, mas eu não desisti. Nem daquele jardim que a gente sonhava. Lembra? O rádio velho, pendurado por um fio torto na parede, interrompeu o momento. Camila, nova rota. Hoje é Jardim Europa. Repito, Jardim Europa. Ela ergueu o olhar devagar. Jardim Europa? Aquilo não fazia parte de sua rotina comum. Era o tipo de bairro onde os muros eram mais altos que os sonhos dela, onde as janelas tinham cortinas de linho e os cachorros andavam de coleira de grife. Por um instante, hesitou. Depois, apenas levantou, calçou as botas endurecidas pelo tempo e fechou a moldura com cuidado, como quem encerra uma conversa para retomar mais tarde. Vai ver, é só mais um dia. Vai ver, é o dia. E sem saber, naquele instante, Camila dava o primeiro passo para dentro de um mundo que até então só existia nos rascunhos do seu caderno e nas lembranças com a mãe. Camila empurrou o carrinho pelas ruas com passos firmes, embora por dentro não se sentisse tão firme assim. O sol ainda mal tinha vencido a neblina de poluição, mas o calor já começava a colar sua camisa no corpo. Nos fones de ouvido, uma estação qualquer tocava uma música instrumental suave, trilha sonora involuntária de uma rotina que já se tornara sobrevivência. A entrada do Jardim Europa veio como um corte na paisagem. O asfalto parecia mais liso, as árvores eram podadas com simetria quase arrogante e até o ar parecia menos carregado. Era como se ela tivesse atravessado uma fronteira invisível da necessidade para o excesso. O endereço na ficha era claro: Rua das Magnólias, número 88. Ela olhou para o número dourado cravado num portão preto de ferro trabalhado. Uma mansão, mas daquelas de novela. Portas largas, muros cobertos por eras e um silêncio elegante que quase a intimidava. Enquanto esperava o portão lateral abrir, Camila se deixou distrair por algo inesperado. Um jardim. Mas não qualquer jardim. Era um mar de orquídeas, azaleias, samambaias, tudo arranjado com um cuidado que não era só de paisagista, era quase afetivo. Ela se aproximou sem perceber, ainda com a mão na carroça, até parar diante de uma pequena estufa de vidro ao fundo. O vidro estava embaçado pelo calor interno, mas ainda assim dava para ver sombras de folhas largas e flores coloridas. Bonitas, não são? Disse uma voz masculina, rouca, mas calma. Camila levou um susto e se virou de imediato. Um homem estava parado a poucos metros dela, apoiado num dos pilares da varanda. Trajava uma camisa clara dobrada nos cotovelos, calça social simples e sapatos sem brilho. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar, firme, um pouco cansado e absolutamente atento. Desculpa, eu não vi o senhor ali, respondeu ela, já puxando a carroça para recuar. Elas têm esse efeito mesmo. A gente esquece o resto quando olha para elas. Camila assentiu, ainda desconfortável com a situação.
Não estava ali para conversa, muito menos para parecer encantada. Só queria terminar a coleta e seguir. Eu volto mais tarde, não se preocupe. Só vim cumprir a rota. O homem não respondeu de imediato. Apenas a observou por mais um segundo e então se virou de volta para dentro da casa. Não havia sido um convite, nem uma despedida, apenas silêncio. Camila voltou ao caminhão, mas algo nela ficara naquele jardim. Talvez tenha sido a sensação de beleza desprotegida. Talvez o tom inesperadamente gentil daquele desconhecido. Talvez o modo como, por alguns segundos, ela não se sentiu invisível. E foi assim que o dia terminou, com uma dúvida nova, plantada entre os mesmos pensamentos antigos. Naquela noite, já em casa, ela regou os gerânios sem dizer palavra, nem para a foto da mãe. Só olhou para o caderno de desenhos na mesa e, pela primeira vez em semanas, o abriu. Desenhou uma estufa de vidro, um jardim escondido, com flores que não sabiam que podiam ser vistas. E dormiu sonhando com orquídeas. Na manhã seguinte, Camila chegou mais cedo à base da cooperativa. Não conseguia tirar da cabeça o jardim daquela casa. Era como se algo tivesse ficado lá. Algo que ela ainda não sabia o que era. Enquanto empilhava os sacos plásticos no caminhão, ouviu novamente seu nome no rádio, seguido pela mesma instrução. Jardim Europa, Rua das Magnólias, número 88. Dessa vez, não se espantou. Apenas respirou fundo e seguiu. Quando o caminhão parou diante do portão, ela desceu com passos contidos. Era cedo, e o bairro ainda estava envolto num silêncio limpo. Assim que se aproximou da lateral do muro, uma senhora de postura firme, cabelo preso com cuidado e avental claro apareceu. Bom dia, Camila, certo? Ela ficou surpresa. Sou eu, mas... Como a senhora sabe meu nome? A mulher sorriu com naturalidade. Ah, o senhor Caio viu seu nome no uniforme da cooperativa ontem. Pediu para eu prestar atenção se você voltasse hoje. Camila abaixou o olhar, sem saber o que dizer. O crachá realmente estava lá, meio torto, pendurado no peito. Sou a Lourdes. Pode me chamar só de Lourdes, se quiser. O senhor Caio pediu para você entrar, se estiver com um tempinho. Ela hesitou. Ainda usava a roupa da coleta, suja, suada. Mas havia uma gentileza tão simples no jeito daquela mulher que parecia difícil recusar. Encostou o carrinho no canto e seguiu. O caminho de pedras contornava a lateral da mansão. Era tudo silencioso, mas não daquele silêncio que intimida. Era calmo, como se o lugar soubesse respirar sozinho. Logo chegaram a uma porta de vidro, uma estufa, mas não uma qualquer. Essa era viva, cheia de plantas penduradas, vasos organizados com delicadeza e um cheiro úmido de terra que a fazia lembrar da infância. Lá dentro, Caio estava de costas, regando uma bancada com bromélias. Usava camisa clara, mangas dobradas, calça simples. Quando ouviu passos, virou-se. Bom dia, Camila. Que bom que aceitou o convite. Ela ficou sem reação por alguns segundos. Estava ali, em meio às plantas mais bonitas que já tinha visto, sendo recebida por um homem que até 2 dias atrás era só uma sombra atrás de um muro. Bom dia. Eu não sabia direito se era um convite mesmo. Era sim. Eu vi como você olhou para o jardim ontem. Quase ninguém olha assim. Muita gente passa, mas poucos reparam. Camila sorriu, discreta. É que minha mãe gostava muito de plantas. A gente não tinha espaço, mas ela sempre dava um jeito, e eu aprendi a gostar. Ela ainda está por perto? Não, faleceu faz uns anos. Caio apenas concordou com a cabeça. Não disse, sinto muito. Só respeitou o silêncio. Depois de um instante, ele apontou para uma bancada onde havia pequenas orquídeas em vasos de cerâmica rústica. Estou precisando de ajuda aqui. Não é um emprego comum. É um convite. Quero alguém que cuide desse espaço como se fosse dela. E ontem, por algum motivo, senti que poderia ser você. Camila o encarou desconfiada.
Por que eu? Só por causa de um olhar para o jardim? Porque a maioria das pessoas olha e segue em frente. Você parou, e isso é raro. Ela pensou por alguns segundos. Ainda estava com a calça suja, o rosto marcado pelo sol, mas sentia, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sendo medida por isso. Eu só aceito se for para valer. Não quero que pense que está me fazendo um favor. Não quero caridade. Eu também não. Nesse momento, Lourdes entrou discretamente, colocando uma jarra de suco em cima de uma mesinha de madeira no canto da estufa. Vou deixar aqui. Imagino que vão querer conversar mais um pouco. Camila observava as plantas com olhos atentos. As folhas, o cuidado, a disposição dos vasos. Tudo parecia feito com tempo. E ela sabia o que era viver com pressa. Isso tudo aqui tem algum motivo ou só é bonito por ser bonito? Foi minha esposa quem começou esse jardim. Ela faleceu há 3 anos, mas nunca consegui abandonar isso aqui. Não por apego, por respeito. A frase ficou no ar. Era simples, mas carregada de peso. É por isso que quero alguém que goste de cuidar. Não só de regar, mas de entender quando uma planta precisa de espaço ou de sombra. Ela se aproximou da bancada, pegou uma pequena pá e mexeu na terra de um dos vasos. Elas falam, só não em voz alta. Exatamente. Depois de mais alguns minutos ali, ele a acompanhou até o portão. O sol já batia mais forte entre as folhas do jardim. Se quiser voltar amanhã, começamos pelas orquídeas da lateral. Estão precisando de uma companhia mais paciente. E se eu voltar com essa roupa da coleta? Desde que traga esse olhar, não me importo com o resto. Ela sorriu. Um sorriso curto, mas real. Enquanto descia a rua, não olhou para trás. Mas o coração ficou inquieto. O ChatGPT disse. No dia seguinte, Camila chegou com o uniforme da cooperativa, como sempre. O caminhão parou um pouco mais cedo na Rua das Magnólias e ela já sabia onde encostar o carrinho. Dessa vez, Lourdes não precisou chamá-la. A porta lateral da estufa estava entreaberta como um convite sem pressa. Ela entrou sem bater. Caio estava ajoelhado junto a uma bancada de madeira, mexendo com vasos de samambaias. O cabelo escuro, um pouco despenteado, a expressão mais leve do que nos dias anteriores. Quando levantou o olhar, sorriu de um jeito que não parecia automático. Pensei que talvez não viesse. Pensei o mesmo, mas alguma coisa me puxou. Ele se levantou, limpou as mãos no avental e apontou para um banco ao lado. Hoje vamos trabalhar nas orquídeas que ficam na lateral da casa. Estão um pouco sensíveis. Quero que veja como elas reagem quando são transferidas. Camila sentou-se no banco, observando os vasos à frente. Pegou uma das orquídeas com cuidado e examinou as raízes como se estivesse escutando alguma coisa. Essa aqui está sufocada, terra demais, pouca ventilação. Caio se aproximou, observando com atenção. Você sabe disso só de olhar? Não é tão difícil. É como gente. Quando tem coisa demais, falta espaço para crescer. Ele concordou em silêncio. Minha mãe dizia isso, que às vezes o que parece cuidado demais também sufoca. Caio caminhou até uma prateleira e pegou 2 pares de luvas, entregando um para Camila. Quer tentar fazer a troca de vaso? Ela aceitou e começou o processo com delicadeza. As mãos, apesar de acostumadas à lida bruta, se moviam com uma leveza inesperada. Caio observava tudo em silêncio, não com aquele ar de superioridade de quem ensina, mas com a calma de quem respeita o momento do outro. Enquanto trabalhavam, Camila quebrou o silêncio. Não quero deixar de trabalhar na coleta. Pelo menos por enquanto, Caio parecia já esperar por essa frase. Não estou pedindo que pare, só quero dividir esse espaço com alguém que o entenda. Ela o olhou, curiosa. Por que exatamente agora? Por que alguém como eu? Ele deu um passo para trás, apoiou-se numa bancada
e respondeu com sinceridade: porque este lugar ficou vazio demais. A beleza ficou muda. E quando você apareceu, parecia que o jardim prestou atenção de novo. Camila continuou mexendo na planta, sem comentar. Mas seus olhos entregavam algo. Não era vaidade nem orgulho, era reconhecimento. E isso ela não sentia havia muito tempo. Lourdes apareceu com 2 pães de queijo num prato pequeno. Trouxe um café. Acho que vocês vão precisar de energia. Caio agradeceu com um gesto e serviu 2 xícaras. Sentaram-se ali mesmo, no meio da estufa, entre vasos e ferramentas. Esse espaço era da sua esposa, não era? Camila perguntou, sem rodeios. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Era. Ela amava tudo isso, cuidava como se fosse parte dela. E o senhor? Eu só fui entender depois. Quando ela se foi, percebi que não sabia regar nem uma violeta. Camila mordeu um pedaço do pão e falou sem olhar para ele. Tem coisa que a gente só aprende depois que perde, ou quando encontra alguém que lembra a gente do que ficou. Os 2 ficaram em silêncio. Depois do café, voltaram a mexer nos vasos. Camila pediu para conhecer mais da estufa. E Caio mostrou o canto das bromélias, as mudas novas, e até uma pequena mesa onde mantinha livros de botânica e um caderno de anotações. Ela pegou o caderno e folheou com cuidado. Viu rabiscos de datas, nomes científicos, algumas frases soltas. Nunca pensei em estudar plantas de verdade, mas agora estou começando a pensar. Você ainda quer ser arquiteta? Ela parou por um segundo. Quero, mas a vida cobra tanto que às vezes a gente esquece do que queria. Caio apoiou as mãos no encosto da cadeira de trabalho. Talvez seja a hora de lembrar. Ela devolveu o caderno e olhou diretamente para ele. E se eu começar a trabalhar aqui, oficialmente? A porta está aberta, mas você me diz como prefere, com contrato, salário, horário, tudo como quiser. E nada de tratamento especial. Você teria o mesmo tratamento que qualquer pessoa que planta algo neste lugar. Respeito, Camila concordou. Então está combinado, mas só nas manhãs livres, depois da coleta, e sem nenhuma pose. Quero trabalhar de verdade. É tudo que eu quero também. Antes de ir embora, Camila passou mais alguns minutos ali, em silêncio, olhando em volta. Cada planta parecia ter um nome, uma história. Ao sair, Lourdes a acompanhou até o portão. Sabe, ele não deixa qualquer pessoa entrar naquela estufa. Percebi, mas também não sou qualquer pessoa. Lourdes sorriu. Não mesmo. Camila desceu a rua com passos firmes. Na semana seguinte, Camila já tinha uma nova rotina. Terminava o turno da coleta às 6 da manhã, tomava um banho rápido na cooperativa e seguia direto para a mansão. Entrava pela lateral, cumprimentava Lourdes com um sorriso e seguia para a estufa, onde Caio já a esperava com as ferramentas limpas e algum novo desafio entre as plantas. O trabalho era intenso, mas diferente. Não pesava no corpo como empurrar a carroça pelas ladeiras do centro. Ali era o cuidado o que exigia mais. Reparar nos detalhes, entender os sinais das folhas, ouvir o silêncio de cada planta. Camila se descobria boa nisso. E Caio, aos poucos, deixava de ser só o dono do jardim. Certa manhã, ela notou que ele estava mais calado do que o habitual. Mexia nos vasos com atenção, mas evitava olhá-la nos olhos. Lourdes não apareceu com café nem pão de queijo. O ambiente estava mais frio, mesmo com o sol forte do lado de fora. Está tudo bem? Ela perguntou sem rodeios. Caio demorou alguns segundos antes de responder. Minha irmã chega hoje. Vai ficar uns dias aqui. Não sabia que o senhor tinha irmã. Letícia, mais nova. Viajou por muitos anos, depois ficou com a parte internacional da empresa. Agora voltou e não gosta de surpresas. Camila parou de mexer no vaso que segurava.
E eu sou uma surpresa? Caio finalmente olhou para ela. Na verdade, acho que você é um incômodo. Para ela, quero dizer. Letícia sempre achou que as coisas devem estar exatamente onde ela espera. E o senhor? Acho que as melhores coisas da minha vida foram as que chegaram sem aviso. Camila não comentou, mas guardou aquela frase. Naquela tarde, ele a chamou para almoçar. Não no jardim, como de costume, mas dentro da casa. Pela primeira vez, ela atravessou a porta principal. O salão era enorme, com móveis antigos e cheiro de madeira polida. Letícia estava na sala, ao lado de uma taça de vinho e uma expressão atenta. Tinha cabelo escuro, liso, preso num coque impecável. Usava uma camisa branca sem um único vinco e olhos que examinavam Camila da cabeça aos pés sem nenhum disfarce. Então é você a nova paixão do meu irmão? Camila ficou parada por um segundo. Caio se adiantou puxando uma cadeira. Camila é minha assistente no jardim e alguém que respeito muito. Letícia deu um sorriso contido. Entendo. Assistente de jardinagem. Um hobby muito poético. Camila não se abalou. Trabalhar com lixo também é poético, se a gente souber olhar direito. Letícia ficou surpresa, mas não respondeu. Durante o almoço, falou quase o tempo todo, comentando sobre viagens, reuniões e jantares. Camila mal tocou na comida. Caio tentava suavizar o clima, mas não era fácil. Depois da sobremesa, Letícia olhou diretamente para Camila. E pretende continuar assim, dividindo o tempo entre lixo e flores? Camila deixou o garfo sobre o prato. Pretendo sim, são 2 trabalhos dignos. E um deles me ensinou mais sobre pessoas do que muita reunião de diretoria. Caio levantou-se devagar, colocando o guardanapo na mesa. Letícia, acho que já está na hora de encerrar o almoço. Só estou perguntando, Caio. Você sempre foi ingênuo com esse tipo de coisa. Não percebe quando alguém está se aproveitando. Camila se levantou também, encarando Letícia sem levantar a voz. Não preciso me aproveitar de ninguém, tenho minha própria luta e não pedi nada a ele, nem a ninguém aqui dentro. Letícia não respondeu. Apenas se recostou na cadeira, como quem se dá por satisfeita. Camila pegou sua bolsa e olhou para Caio. Acho melhor eu ir. Camila, espere. Não, está tudo certo. Eu só não quero estar onde não sou bem-vinda. Saiu com passos firmes, mas por dentro sentia o peito apertado. Não pela humilhação, mas pela sensação de não pertencer. De novo. Nos dias seguintes, não apareceu na mansão. Continuou o seu trabalho na coleta, mas o coração estava longe. Toda vez que via uma flor crescendo numa calçada rachada, lembrava da estufa, de Caio, da conversa na mesa de madeira. Na tarde de sexta, enquanto arrumava as sacolas na cooperativa, recebeu uma entrega. Um livro de botânica antigo, com capa dura e uma carta presa entre as páginas. Você faz falta. O jardim sente. Eu também, sem assinatura. Camila segurou o livro por um instante, depois encostou-o no peito. Estava decidida a esquecer, mas aquela carta mexia com uma parte dela que queria acreditar. Na manhã seguinte, Lourdes ligou. A voz do outro lado estava diferente, quase aflita. O senhor Caio não quer sair da estufa. Diz que está tudo bem, mas não está. Ele só fica ali sentado. Acho que só você consegue trazê-lo de volta. Camila não respondeu de imediato. Olhou para o caderno de desenhos em cima da mesa, para a moldura da mãe na prateleira, e então, pela primeira vez, desde que saiu da mansão, não hesitou. Estou indo. Camila chegou à mansão pouco depois das 8. A manhã estava abafada, e o silêncio no jardim parecia mais intenso do que o habitual. Lourdes a esperava na lateral da casa, com as mãos cruzadas e o rosto preocupado. Ele está na estufa desde ontem à noite. Disse que queria ficar sozinho, mas não comeu nada. Só ficou ali, olhando para o canto, como se o tempo tivesse parado.
Camila passou pela varanda sem dizer muito. Caminhou devagar até a estufa. Abriu a porta com cuidado e encontrou Caio sentado no banco de madeira ao fundo, com os cotovelos nos joelhos e a cabeça baixa. Estava com a mesma camisa do dia anterior, o cabelo um pouco bagunçado, o olhar cansado. Lourdes disse que o senhor estava aqui. Ele levantou os olhos devagar. Achei que você não voltaria. Achei a mesma coisa. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Ela caminhou até a bancada das orquídeas e passou os dedos por uma folha amarelada. Perder o controle de uma planta é fácil, basta se distrair por 1 ou 2 dias. E tem como recuperar? Às vezes sim, às vezes não. Ele se levantou. Caminhou até perto dela. Parou a uma distância segura, como quem respeita um espaço que não sabe mais se pode ocupar. Você teve razão em ir embora. Não fui embora por orgulho. Fui porque percebi que estava num lugar que talvez nunca fosse meu. Caio balançou a cabeça devagar. Letícia tem uma visão de mundo que é dela. Fria, prática, mas não fala por mim. Mesmo assim, ela falou. E ficou tudo em silêncio depois. Eu não soube como reagir. Estava com raiva, mas congelado. Só conseguia olhar. E você foi embora. Camila o encarou. O problema não é a Letícia. É o tipo de mundo que você vive. Eu não pertenço a ele. Não quero ser alguém que as pessoas veem e cochicham sobre. Mas eu não quero que você mude quem é. Eu admiro quem você é. Admiração não sustenta convivência, Caio. Ele suspirou. Caminhou até a mesa e pegou uma caixa de madeira pequena. Abriu e mostrou um colar com um pingente em forma de orquídea, delicado e discreto. Era da minha esposa. Ela mandou fazer esse colar porque dizia que queria carregar o jardim perto do peito. Nunca consegui dar a ninguém. Mas acho que chegou a hora. Camila olhou para o objeto por alguns segundos, depois desviou o olhar. Eu não sei se consigo aceitar isso. Não agora. Então leve com você. Guarde, não como presente. Como lembrança de que existe espaço para beleza na sua vida, mesmo quando parece que não. Ela guardou silêncio por um tempo. Depois pegou a caixa e a colocou na bolsa, com cuidado. Eu não voltei por causa de presente. Voltei porque alguém que eu respeito pediu ajuda. E eu pedi. Pediu. E foi sincero. Por isso estou aqui. Ele se aproximou um pouco mais. Camila, se ainda houver alguma chance, mesmo que pequena, de fazer isso funcionar, eu quero tentar. Ela o olhou nos olhos. Querer não basta, Caio. Tem que mudar. Não o que você é, mas o modo como vive. O modo como lida com as diferenças. Porque se for para eu ficar apagando incêndio todos os dias, isso vai me consumir. Então me diga o que fazer. Me convide para jantar, não aqui, fora daqui, num lugar onde você me apresente como alguém que está ao seu lado, sem explicações, sem vergonha, apenas me convide, e eu vou pensar se aceito. Ele sorriu pela primeira vez com leveza. Amanhã à noite, restaurante na Vila Madalena. Você escolhe o lugar. Ela pegou o celular no bolso e anotou. Eu aviso até amanhã cedo. Lourdes apareceu na porta, observando de longe. Café está pronto. Se quiserem... Camila fez que sim com a cabeça. Caio a acompanhou até a varanda. Sentaram-se à mesa sob a pérgola, onde os gerânios floriam em vasos grandes. O mesmo tipo que ela tinha na janela do quarto. Por que nunca disse que tinha irmãs? Ela perguntou, quebrando o gelo. Porque achei que não faria diferença, mas fez. Fez, sim. Mostrou que você ainda tem coisas para resolver, e eu também. Então vamos resolver juntos. Ela bebeu um gole do café. Vamos com calma. Naquela noite, Camila voltou para casa mais leve. Na manhã seguinte, Camila acordou antes do despertador. O céu ainda estava escuro, mas ela já sentia que o dia seria diferente.
Sentou-se na beira da cama, olhou para o caderno de desenhos fechado sobre a cômoda e, depois de alguns segundos, pegou o celular. Havia uma única mensagem de Caio, enviada pouco depois da meia-noite. Restaurante escolhido, Silvestre na Vila Madalena. Estou às suas ordens, sem perguntas, sem desculpas. Ela leu a mensagem mais de uma vez. O tom era simples, direto como havia pedido. Respondeu sem rodeios, às 20 horas, encontro na porta. Durante o dia manteve o foco na rotina. Coleta, separação, papelão, garrafas. O corpo seguiu o automático, mas a cabeça já estava no jantar. Quando o turno terminou, voltou para casa, tomou um banho demorado e vestiu o que tinha de mais simples e decente. Uma blusa azul escura que sua mãe usava em aniversários e uma calça jeans sem rasgos. Prendeu o cabelo num coque baixo e pegou o colar com o pingente de orquídea. Pensou por um momento e colocou. O restaurante ficava numa rua tranquila da Vila Madalena, com luz baixa e fachada de madeira. Quando chegou, Caio já a esperava do lado de fora. Estava de camisa escura e blazer leve, sem luxo, sem esforço para impressionar, apenas presente. Você veio, disse ele com um sorriso que não pedia nada. Vim porque você me chamou do jeito certo. Ele abriu a porta e os dois entraram. O salão era acolhedor, com plantas penduradas no teto e velas nas mesas. Camila escolheu uma mesa mais próxima da janela. Sentaram-se um de frente para o outro. Então, vamos conversar como adultos? Ela disse, enquanto folheava o cardápio. Essa sempre foi minha intenção. Ótimo, porque eu não quero estar do lado de alguém que precisa justificar minha presença. Você não precisa de justificativa, precisa de espaço. Ela o observou com atenção. Caio parecia diferente naquela noite. Mais aberto, menos defensivo, como se tivesse aceitado que não podia controlar tudo. Se vamos ter algo, Caio, preciso saber onde estou pisando. Não quero promessas, quero clareza. Clareza você terá. Eu também estou tentando entender como deixar alguém entrar de novo. E a verdade é que com você não foi uma escolha. Aconteceu. Camila respirou fundo. Olhou em volta por um momento. Esse lugar me lembra um pouco minha mãe. Ela dizia que os encontros mais importantes acontecem quando a gente para de planejar tudo. E ela estava certa. Você fala dela com naturalidade, observou Caio. Ela é a base de tudo. Mesmo depois de ter partido, ainda é com ela que converso quando tenho dúvida. Caio sorriu com uma ternura que não tentava disfarçar. A minha esposa, a Sofia, também era assim. Falava com os mortos como se eles estivessem só numa sala ao lado. Talvez estejam, disse Camila sem ironia. O jantar seguiu com trocas simples, comidas divididas, histórias contadas aos poucos. Camila falou da infância, da escola que teve que largar para ajudar a mãe doente. Caio falou da solidão após a morte da esposa e do tempo que perdeu, fingindo que estava tudo bem. Quando o garçom trouxe à sobremesa um bolo de limão com calda quente, ele olhou nos olhos dela. Você aceita voltar ao jardim, Camila? Mas com contrato, condições suas, salário seu, horário combinado. Não quero que pareça um favor. Ela demorou a responder. Depois pegou o guardanapo, limpou os dedos e disse: aceito, mas eu mesma redijo o contrato. Claro, e eu assino sem alterar uma vírgula. E não quero mais aquela história de ajuda. Quero reconhecimento, trabalho sério e espaço para estudar. Quero voltar a pensar na arquitetura. Eu te apoio. Aliás, se quiser, posso ajudar com isso. Ajuda só se eu pedir, combinado? Combinado. Na saída, ele a acompanhou até o ponto de táxi. Não tentou se aproximar mais do que devia. Respeitou cada passo dela. Antes de entrar no carro, Camila se virou. Obrigada por não me pedir para esquecer quem eu sou. Seria burrice da minha parte. Bom, pelo menos está aprendendo. Ela sorriu
entrou no táxi e partiu. No bolso, o contrato emocional mais firme que já assinara. Na segunda-feira, Camila chegou com uma pasta azul de plástico nas mãos. Estava vestida com o uniforme da cooperativa, mas os cabelos estavam presos com mais cuidado e o olhar carregava uma firmeza tranquila. Entrou pelos fundos, como sempre, e foi direto para a estufa. Caio estava regando os vasos na lateral e se virou ao notar a presença dela. Bom dia. Bom dia, trouxe o contrato. Ele largou o regador, limpou as mãos no avental e esperou. Camila abriu a pasta com calma, tirou 2 vias impressas e colocou sobre a bancada. Está tudo aí. Dias de trabalho, carga horária, valor por hora, folga semanal, possibilidade de ausência para compromissos com meus estudos e reajuste após 3 meses. Caio leu com atenção. Não comentou. Apenas pegou uma caneta da prateleira e assinou as 2 folhas sem alterar nada. Concordo com tudo. Vai querer cópia com firma reconhecida? Ainda não, mas vou querer depois. É bom fazer direito. Claro. Ela guardou uma das vias na pasta e prendeu a outra num prendedor de madeira que usava como suporte. Pronto, agora estou oficialmente sua funcionária. É mais do que isso, Camila. Não precisa me lembrar. Eu sei onde estou pisando. Ela sorriu de leve. Caio também. A partir daquele dia, a rotina ganhou novo ritmo. Camila chegava após a coleta, colocava luvas novas que Caio comprara especialmente para ela e os 2 trabalhavam juntos. Dividiam tarefas, responsabilidades e aos poucos conversas que iam além das plantas. Em uma tarde nublada, enquanto organizavam vasos novos ao redor da estufa, Camila comentou: "Sabe aquele prédio cinza ali perto da linha do trem? Sempre achei ele feio. Mas ontem sonhei que redesenhava ele inteiro, com jardins verticais e passarelas entre os andares." Caio a olhou com interesse genuíno. E por que não transforma isso num projeto? Porque não tenho formação. Ainda. E o que falta para começar? Tempo, dinheiro e coragem. Ele parou por um instante, depois se aproximou e falou baixo: "Se eu disser que posso financiar seu curso sem cobrar nada em troca, você aceitaria?" Camila ficou surpresa. Seu corpo deu um leve recuo. Não era rejeição, era medo de parecer dependente. "Caio, isso soa como dívida e eu já tenho muitas." "Não estou oferecendo como obrigação. É um investimento em alguém que tem talento. Prefiro conseguir por mim mesma." "Tudo bem, mas se mudar de ideia, a proposta está de pé." Ela concordou e voltou ao trabalho. Os dias seguintes passaram com mais fluidez. Camila começou a desenhar nos intervalos, rabiscando em folhas de caderno plantas de jardins para ambientes pequenos. Caio a observava de longe, admirado com a forma como ela conseguia misturar sensibilidade e precisão. Numa manhã, Lourdes apareceu com um envelope. "Chegou para você, Camila. Veio da faculdade de arquitetura." Ela abriu com mãos ligeiramente trêmulas. Leu rápido, depois leu de novo. Caio se aproximou. "O que foi?" "Bolsa parcial para o curso noturno. Eu me inscrevi sem falar com ninguém. Não achei que fosse conseguir." Caio sorriu, orgulhoso. "E conseguiu." "Consegui. Parabéns. E agora?" "Agora eu vou." Nos dias que seguiram, Camila começou a se organizar para estudar à noite. Continuaria na cooperativa de manhã e no jardim nas tardes livres. Mesmo com a rotina apertada, estava decidida. Caio ajudou ajustando os horários dela na estufa. Não como um favor, mas como parceiro. Numa tarde de sexta, enquanto arrumavam uma fileira de samambaias, ele tocou de leve no braço dela. "Preciso te perguntar uma coisa." "Diga." "Você está feliz aqui?" Camila parou o que fazia e pensou por um segundo. Estou, mas estou mais animada do que feliz." "Por quê?" "Porque estou construindo, e isso dá medo, mas também dá energia." Ele sorriu. "Quero te dar algo."
Se for mais um presente caro, pode guardar. Não, é só um espaço. Ele a guiou até um canto nos fundos do terreno da mansão. Era um terreno menor, meio abandonado, com solo irregular. Aqui pode ser seu primeiro projeto real. Um jardim seu, com suas ideias, seu nome. Eu fico fora disso. Ela o olhou surpresa. Você está me oferecendo um pedaço da sua casa? Estou te oferecendo um começo. Ela respirou fundo, olhou em volta, depois sorriu. Então me dá um mês e um caderno novo. Caio estendeu a mão. Ela apertou. Está combinado. Naquela noite, ao voltar para casa, Camila pegou o caderno antigo e colocou dentro de uma caixa. Depois abriu um novo. Na primeira página escreveu com letra firme: Projeto 1, Jardim com Raízes. O mês passou rápido. Camila dividia os dias entre o trabalho na cooperativa, os turnos na estufa e as aulas na faculdade. Mesmo exausta, carregava uma energia nova. Cada hora dedicada ao pequeno jardim nos fundos da mansão parecia mais que um projeto. Era uma afirmação de que ela podia, sim, ocupar espaços que antes pareciam inalcançáveis. Numa tarde, enquanto ajustava a posição de algumas trepadeiras, Caio apareceu com 2 copos de suco e uma pasta de couro. Pensei que podia fazer uma pausa. Ela largou a pá, limpou as mãos na calça e pegou o copo. Está tentando me convencer a descansar ou a aceitar mais um presente? Nenhum dos dois. Só queria dividir uma novidade. Camila olhou curiosa. Então me diga. Caio abriu a pasta e tirou um envelope. Letícia fez contato com uma universidade no Canadá, um instituto de arquitetura com foco em sustentabilidade. Eles estão oferecendo uma bolsa integral para um curso de extensão. Ela mencionou seu nome. Parece que viram seu projeto do jardim e se interessaram. Camila demorou alguns segundos para processar. Canadá? Bolsa? Mas eu ainda estou no começo da faculdade. Eles disseram que é um programa para talentos em formação. Não exige graduação completa. Querem conhecer sua abordagem. Ela deu um passo para trás. Isso veio de Letícia? Veio, e antes que pergunte, não foi caridade, foi reconhecimento. Ela ficou impressionada com o que você fez aqui. Camila olhou para o jardim. As folhas ainda pequenas, a treliça recém-pintada, o solo marcado pelas pegadas dela. Tudo ali tinha sua mão. E o curso dura quanto tempo? 6 meses. Em Vancouver. Começa daqui a 2 meses. Ela não respondeu de imediato. Voltou a sentar na beira do canteiro e ficou olhando para o chão. É muita coisa de uma vez, Caio. Eu sei. E não quero sentir que estou largando tudo. Nem você, nem o jardim. Você não está largando, está crescendo, e eu vou esperar se for isso que você decidir. Ela ergueu o olhar. Esperar é fácil dizer. Então me diga o que seria justo para você. Camila respirou fundo. Eu preciso ir. Preciso me testar, ver até onde consigo chegar. Mas não quero prometer que vai dar certo com a gente. A distância, a rotina. Eu não sei. Eu também não, mas quero tentar. E se eu me perder no meio do caminho? Então eu te espero no fim dele. Ela sorriu, mas não com leveza. Era um sorriso cheio de dúvida. Não me espere como promessa. Me espere como possibilidade. Combinado. No mês seguinte prepararam tudo juntos. Caio ajudou com o passaporte, Letícia com as passagens. Camila quis organizar sozinha a moradia, os documentos e a lista de aulas. Fez questão. No dia do embarque, o portão da estufa estava aberto. O jardim dela já tinha flores. Camila caminhou até lá, colocou uma pequena placa de madeira com seu nome e a data embaixo. Caio apareceu com uma caixa fina. Entregou sem dizer nada. Dentro havia um colar novo, em forma de orquídea, mais discreto, em prata. É só um lembrete, que você tem raízes aqui. Ela colocou o colar ali mesmo. E você sabe que eu nunca fui boa em partidas.
E eu nunca fui bom em despedidas. Se abraçaram por um tempo que nenhum dos dois tentou medir. Quando se afastaram, Lourdes apareceu com os olhos úmidos e um casaco na mão. Vancouver é frio, menina. Leve isso. Camila pegou e deu um beijo no rosto da mulher. Obrigada por tudo. No aeroporto, já na fila do embarque, Caio segurou as mãos dela por alguns segundos. Se precisar de mim, me escreve. Mas não se sinta obrigada. Eu devo escrever, mas no meu tempo. Eu espero. Então espere do jeito certo, vivendo. Ela virou-se e foi, o colar balançando levemente no pescoço, o jardim ficando para trás, mas não perdido. Vancouver tinha uma luz diferente. O céu era mais limpo, o ar mais frio e o silêncio das ruas parecia parte do cenário. Camila chegou com a mochila apertada contra o corpo e os olhos abertos para tudo. O idioma nos letreiros, o jeito das pessoas atravessarem a rua, a calma do metrô, até o cheiro dos cafés na esquina, tudo era novidade. O campus da universidade ficava no alto de uma colina. Tinha corredores largos, janelas grandes e uma estufa moderna que logo chamou sua atenção. Era diferente da do Caio, claro, mas ainda assim familiar. No primeiro dia de aula, Camila se sentou no fundo da sala, com o caderno aberto e o casaco no colo. A turma era pequena, com alunos de vários países. A professora, uma mulher de cabelo grisalho, preso num coque solto, se apresentou como Anne. Não queremos cópias aqui, queremos propostas. Se vocês vieram para repetir fórmulas, estão na sala errada. Camila olhou em volta. Viu uma moça argentina tomando notas com um marcador roxo e um homem mais velho, talvez com uns 40 anos, que parecia mais um professor do que um aluno. No intervalo, a argentina se aproximou. Você também veio com bolsa? Vim. De Juliana, disse, estendendo a mão. Camila. Primeira vez no Canadá? Primeira vez fora do Brasil. Então vem, vou te mostrar onde o café é menos aguado. Riram e caminharam juntas até a lanchonete do campus. Juliana era leve, falava rápido e contava histórias como quem já tinha vivido demais em pouco tempo. Na semana seguinte, Camila começou a se destacar nas aulas práticas. Seus rascunhos eram mais intuitivos do que técnicos, mas carregavam identidade. Guilherme, o professor mais velho que ela viu no primeiro dia, agora era seu mentor. Você enxerga o espaço como quem já teve que viver sem ele, ele disse, observando um dos projetos dela. Talvez porque já tive que viver mesmo. Isso se vê no traço, no vazio que você preenche com função, não só com estética. Camila agradeceu sem saber direito como reagir. Não estava acostumada a ser elogiada por algo que sempre veio de dentro, sem pretensão. As semanas passaram. Os e-mails com Caio começaram frequentes, cheios de fotos, frases curtas, comentários sobre o jardim. Mas com o tempo foram espaçando. Camila percebia o esforço dele, mas também notava os silêncios. Não era desinteresse. Era o tempo agindo entre dois mundos diferentes. Certa noite, depois de uma videochamada breve e meio fria, Juliana entrou no quarto com 2 chocolates na mão. Discussão? Não. Distância. Ah, a distância. Essa vilã silenciosa. Já vivi isso. Dei e deu certo. Juliana deu de ombros. Depende do que você chama de dar certo. Crescemos. Mas cada um para um lado. Camila ficou em silêncio. Na manhã seguinte, voltou ao projeto que havia começado semanas antes. Um jardim vertical projetado para áreas urbanas pequenas, com base em materiais reciclados e irrigação inteligente. Trabalhou por dias seguidos, aprimorando medidas, escalas e função. Quando entregou, não esperava nada além de uma nota razoável. Mas foi chamada na sala de Guilherme na semana seguinte. Seu projeto foi selecionado para a exposição internacional do semestre.
e há uma possibilidade de colaboração com um escritório parceiro. Eles querem conversar com você. Ela piscou devagar, absorvendo aquilo. Eu nem terminei a faculdade, mas começou algo que poucos têm coragem. Você criou um espaço que fala com quem nunca teve voz. Camila agradeceu, com um aperto no peito. Pensou em Caio, pensou no jardim, pensou no quanto tinha crescido e no quanto ainda queria compartilhar tudo aquilo, mas sem perder o que estava construindo ali. No dia da exposição, o auditório estava cheio. Os projetos foram exibidos em grandes painéis digitais. Camila ficou ao lado do seu, observando as reações. Pessoas tiravam fotos, faziam perguntas, anotavam detalhes. E então, de repente, uma voz familiar. Achei que estava atrasado, mas você ainda está aqui. Ela virou. Caio, em pé, com o casaco nas mãos, os olhos brilhando, o mesmo sorriso de quando a viu chegar à estufa pela primeira vez. O que você está fazendo aqui? Mudei a sede da empresa para Vancouver, uma filial pequena, mas suficiente para estar perto. Camila ficou sem resposta, apenas o abraçou, um abraço apertado, sem exageros, mas cheio de verdade. Você não respondeu meu último e-mail. Estava esperando a hora certa, acho que foi agora. E agora? Agora a gente conversa, sem pressa. Você ainda quer voltar para o Brasil? Quero um dia, mas agora quero ficar e talvez recomeçar daqui. Ela pegou na mão dele e sorriu. Então vem, tenho um jardim novo para te mostrar. Depois da exposição, Camila e Caio caminharam juntos pelas ruas úmidas de Vancouver. A noite estava fria, mas não gelada. Ela usava um casaco grosso e cachecol. Ele, uma jaqueta de lã com gola levantada. Pararam numa padaria que ainda estava aberta. Pediram chá e dividiram um pedaço de torta de maçã. Faz quanto tempo que você chegou? Ela perguntou soprando o chá. 3 dias. Fiquei num hotel no centro até entender como falar com você sem parecer que estava invadindo. Você nunca invadiu, mas eu precisava de espaço. E eu precisei aprender a esperar sem cobrar. Ela sorriu de leve. E o jardim no Brasil? Lourdes está cuidando. Contratamos uma moça ótima, inclusive com ideias parecidas com as suas. Mas o espaço que você criou, deixamos intocado. Está do mesmo jeito que você deixou. Ela rega toda semana. Diz que é como cuidar de saudade. Camila respirou fundo. O chá estava começando a esquentar as mãos. Nunca pensei que ia me sentir em casa fora de São Paulo. E agora? Agora estou começando a me ver aqui. Não como turista, mas como alguém que pode criar, crescer, fazer parte. E eu posso fazer parte disso com você? Ela o olhou com firmeza. Pode, mas não como alguém que veio resgatar, como alguém que quer construir. É só isso que eu quero. No dia seguinte, Camila o levou ao campus. Mostrou a sala de projetos, a estufa da universidade, apresentou Juliana e Guilherme, que ficou genuinamente feliz com a presença de Caio. Este é o homem das orquídeas, ela disse rindo. E você é a mulher que transformou reciclagem em arquitetura, ele respondeu. Guilherme acompanhou os dois até a estufa e comentou. Camila nos lembra por que fazemos o que fazemos. Ela não traz só técnica, traz propósito. Camila desviou o olhar, um pouco sem jeito, mas Caio colocou a mão leve nas costas dela. Ela sempre teve isso, só precisava de espaço para mostrar. Nos dias que se seguiram, ele ficou em Vancouver. Alugou um apartamento pequeno perto do campus e passou a visitar o jardim experimental que Camila estava montando com a turma de extensão. Ela o incluía nas ideias, mas sempre com clareza. Ele era parte do processo, não o centro dele. Certa tarde, enquanto plantavam juntos algumas mudas num canteiro vertical, ele parou, limpou a terra das mãos e olhou para ela. Você já pensou no depois? Depois de quê? Depois do curso? Depois da exposição? Depois da bolsa?
Pensei. Mas cada vez que tento planejar demais, perco a essência do que estou vivendo agora. E agora está bom. Ele respirou fundo. Eu entendo. Mas posso te mostrar algo. Ela o seguiu até a parte de trás do jardim, onde ele havia deixado uma pequena caixa de madeira sob um banco. Abriu devagar. Dentro, um anel de prata com um pequeno detalhe em forma de orquídea no centro. Delicado, discreto e absolutamente reconhecível. Camila ficou quieta. O som das folhas ao vento parecia preencher o silêncio. Eu não espero respostas hoje, nem amanhã, mas queria que soubesse que estou aqui e que quero construir uma vida com você, seja aqui no Brasil ou onde você quiser criar raízes. Ela se abaixou, pegou o anel com cuidado e olhou nos olhos dele. Caio, você não imagina o quanto essa pergunta mexe comigo. Mas mais do que isso, o quanto sua presença agora faz diferença. Então posso considerar que estamos no mesmo caminho? Estamos, mesmo que com passos diferentes. E você usaria esse anel? Ela pensou por um segundo. Depois, colocou o anel no dedo, devagar. Uso, mas como promessa de parceria, antes de qualquer outra coisa. É tudo que eu queria. Naquela noite, voltaram juntos para o apartamento dele. Fizeram macarrão, dividiram o sofá e assistiram a um documentário sobre jardins urbanos. Riram, discutiram, cochilaram. A rotina ainda era nova, mas havia ali uma tranquilidade que os dois reconheciam. Dias depois, Caio recebeu um convite da universidade para dar uma palestra sobre sustentabilidade empresarial. Camila o ajudou a preparar o material. Ele subiu ao palco nervoso, mas firme. Ao final, mencionou o nome dela. Conhecer Camila me ensinou que o valor de uma ideia está diretamente ligado ao solo em que ela é plantada e às mãos que cuidam dela. A plateia aplaudiu. Ela, lá no fundo, sorriu. Não por vaidade, mas por entender que, finalmente, os dois estavam lado a lado, sem explicações, sem vergonha, apenas juntos. Meses depois, o jardim experimental da universidade floresceu com força. Entre as folhas, flores e estruturas recicladas, havia uma placa simples, em madeira clara. Projeto Raízes, por Camila Silva em Caio Navarro, para tudo que floresce com cuidado. Naquela tarde, o sol entrava suave pelas frestas da estufa. Camila arrumava os últimos detalhes para a visita dos novos alunos. Caio apareceu com 2 xícaras de chá e um envelope. Chegou hoje, do Brasil. Ela abriu com cuidado. Era uma carta de Lourdes, escrita à mão. O jardim continua firme. As orquídeas ainda esperam vocês? Camila sorriu, os olhos úmidos. Vamos voltar? Quando você quiser. Ela encostou a cabeça no ombro dele e, em silêncio, entre plantas e lembranças, soube que não precisava escolher entre seus mundos. Tinha construído um novo, com espaço, respeito e amor. Ali, com as mãos entrelaçadas, tudo fazia sentido. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!